Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, a variar, de acordo com o momento em que você esteja escutando, assistindo, acompanhando mais esse nosso vídeo aqui. Eu sou Rodrigo Rosal, eu sou vinculado ao DED, Departamento da área aqui da UFRPE, Educação, e esse é o quinto vídeo da série que a gente iniciou no final de maio, começo de junho, que estamos falando, lendo trechos de maneira fidedigna, ipsis literis, tal qual está escrito, e fazendo alguns apontamentos, observações, comentários nossos sobre a obra de Ferdinand Rohr, esse livro chamado Educação e Espiritualidade, no qual, no primeiro vídeo, se vocês retomarem a ele, quem estiver escutando esse vídeo sobre esse tema pela primeira vez, eu sugiro que retome, porque, embora possam ser escutados, assistidos, estudados individualmente, eu estou seguindo a ordem do próprio livro aqui. Então, no primeiro vídeo eu fiz uma apresentação, contextualização de quem é o autor, Ferdinand Rohr, e de como o livro se estrutura. E após isso eu fui lendo prefácio, introdução, capítulo 1, etc. Nós estamos no capítulo 2, que eu havia dito que era o mais denso filosoficamente, e continuo absolutamente convencido disso. E hoje, especificamente, vamos entrar em um tema que é trabalhado por Ferdinand, um subitem desse item, nesse capítulo 2, chamado liberdade. Hoje é o dia 10 de julho, e após esse vídeo, certamente virão outros para eu poder dar conta da primeira parte desse texto, que são os fundamentos propriamente da obra de Ferdinand. Tá bom? Espero que vocês estejam apreciando isso e que continuem assistindo aos vídeos, estudando esses vídeos e fazendo uso deles como vocês entenderem que seja válido e que seja útil. Indo para o próprio texto. Liberdade. Estou na página 44 da referida obra, Educação e Espiritualidade. Contribuições para uma compreensão multidimensional da realidade do homem e da educação, de Ferdinand Rohr. Partimos de uma pergunta em que se sustenta a liberdade do ser humano. A liberdade que nosso corpo permite encontra limites bem postos na própria realidade física. Nós dependemos de certa faixa de temperatura, de ar com limites de impureza, de alimentos apropriados. Podemos ampliar o rendimento de nosso corpo com exercícios e treinamentos, ganhando mais liberdade nos movimentos. De forma semelhante, podemos aguçar a capacidade dos nossos sentidos, dentro de limites objetivos. Mesmo assim, as próprias leis da física não permitem dispor livremente do corpo e das sensações que ele proporciona. Uma análise da nossa realidade emocional leva ao mesmo resultado. Considerando certo espaço de movimentação espontânea, elas dependem de disposições internas e influências externas. Além disso, não é a nossa autoavaliação num determinado estado emocional que decide sobre o fato de estarmos livres ou não. Uma pessoa perdidamente apaixonada pode sentir-se totalmente livre no seu agir em relação ao seu amado, sem perceber os limites que a cegueira da própria paixão lhe impõe. Mais nítido ainda, uma pessoa viciada pode considerar as próprias atitudes atos livres, sendo objetivamente escravizada. A questão se a liberdade tem origem na nossa dimensão mental é mais complexa. No mais tardar, foi Immanuel Kant que nos demonstrou que não é a razão que nos permite certeza sobre a questão se somos livres. As possibilidades de pensamento sobre a liberdade nos guiam necessariamente a antinomias. Antinomias são confrontos. Existem tantos argumentos contra como a favor. As ciências modernas, inclusive as humanas, parecem advogar pela não liberdade. Demonstram sempre com mais nitidez relações de causa e efeito em que os seres humanos estão envolvidos. Exclui-se, portanto, a possibilidade de liberdade total.
Mesmo com um filósofo como Sartre, em certa altura do seu pensamento, que a declara com o intuito de aguçar o nosso senso de responsabilidade. Resta se perguntar, em meio às múltiplas especificações e determinações a que o homem está submetido, sejam elas de natureza biológicas, familiares, psicológicas, sociológicas, culturais, políticas, econômicas ou religiosas, se existe ainda um espaço de liberdade e de autodeterminação do sujeito. Uma ciência, fiel aos seus próprios pressupostos, jamais vai poder nos dar uma resposta em definitiva a respeito dessa questão. Seguimos um raciocínio simples, em que tomamos como ponto de partida qualquer ato que cometemos na nossa vida. Para provar que esse ato é livre, teríamos que excluir a possibilidade de um ou de um conjunto de fatores, conscientes ou inconscientes, que determinaram esse ato. Para tal, precisaríamos conhecer não só com certeza a exatidão de todas as relações possíveis de causa e efeito, que poderiam hipoteticamente ter participado no acontecimento focado, mas também a sequência e as circunstâncias completas dos fatos em que o acontecimento se deu. Mesmo um iniciante em pesquisa científica percebe, depois de alguma prática, que o levantamento desses fatos se expande no infinito, tanto no espacial quanto no temporal. Muito menos conhecemos todas as relações de causa e efeito, e seria demasiadamente otimista acreditar que um dia a humanidade as conhecesse por completo. Então, Ferdinand está tentando alargar ao máximo os limites e possibilidades de uma investigação segura, acurada, objetiva, engajada, para se qualificar de científica, que a gente não tem condições de provar cientificamente a liberdade ou a não de um ser humano. Ele está dizendo que escapa da alçada da ciência e das ciências em geral fazer isso. E não aposta, por mais otimista que seja, que um dia a humanidade conseguiria comprovar cientificamente, nos moldes, sobretudo, das chamadas ciências mais duras, empiricamente observáveis, rastreáveis, apresentando evidências robustas, claras, cabais, de uma vez por todas, de que o ser humano é ou não é livre. Isso escapa de uma explicação, por mais que se deseje, que se persiga isso, de uma explicação meramente científica. Isso vai além, isso requer outras abordagens. É o que ele está fazendo aqui agora, uma abordagem filosófica. E coloca a liberdade como um dos elementos necessários para caracterizar a dimensão espiritual. E segue. Não temos, portanto, nenhuma possibilidade de uma prova científica contundente, sequer da liberdade do mais simples dos nossos atos. Logicamente, o mesmo vale para a afirmação contrária, para dizer que nós também não somos livres. Não podemos provar, em última instância, a não liberdade de um ato, por mais que ele pareça determinado por fatores externos. Sempre é possível levantar a hipótese de uma sequência de atos livres que induziram a aparente fatalidade num ato humano específico. Contra a hipótese da não existência da liberdade, levanta-se a experiência humana histórica em torno da luta pela liberdade. A crença na liberdade movimentou não somente as cabeças e corações de filósofos e pensadores, mas sempre pessoas que, para a realização dela, sacrificaram conscientemente a própria vida, abdicaram de interesses e vantagens próprias, pessoais. Não precisamos pensar, necessariamente, apenas nos sacrifícios em prol da verdade política, social e econômica, mas também naquelas pessoas que ajudaram a nos livrar sempre mais das fatalidades de eventos naturais, das limitações que as doenças nos impõem, das especificações e determinações culturais que nos invadem, das crenças que nos bitolam, da violência que nos atormenta. É verdade que em muitas dessas lutas identificamos motivações secundárias, não propriamente ligadas à questão da liberdade. Por outro lado, é difícil acreditar que todas as lutas em prol da liberdade se esgotam em motivações secundárias. Como já vimos,
Não existe a possibilidade de provar cientificamente que um determinado ato é um ato livre, nas palavras do próprio autor. E segue. Liberdade, nessa situação do nosso dia a dia, aparece como possibilidade de escolha. Significa ser independente de fatores que objetivamente ameaçam o espaço em que podemos tomar as decisões. Liberdade total, como já afirmamos, não existe. Nunca somos absolutamente livres. Sempre se trata de uma luta de conquista de um terreno diante das forças que ameaçam o âmbito das nossas opções. Essa luta, e aspas, alerta, observação, como já fiz em outros instantes. Ferdinand dialoga com certos autores, a partir dos quais ele recolhe na visão dele material, construto, conceito, potente e capaz de pelo menos se aproximar da ideia que ele quer destacar nesse livro, que é o quê? Qualificar a espiritualidade como uma dimensão humana necessária e que merece, portanto, consideração própria, apropriada, para cuidarmos da formação humana em geral. Falar de formação humana integral significa contemplar no ser humano a dimensão espiritual. Isso é o pressuposto de Ferdinand. E a partir disso ele vai tentar mostrar que a dimensão espiritual não está fora de nós, mas que ela é parte da nossa constituição enquanto humanos. E que deve ser necessariamente contemplada no processo de formação humana ou de humanização. Como ele também já falou, e eu já li em trechos de outros livros aqui, de outros trechos, outros desse mesmo livro, desculpa. A diferença entre hominização, como se fosse um amadurecimento natural de certas questões biológicas nossas, e uma humanização, como se fosse uma intenção, um esforço nosso de desenvolver outros aspectos que não amadurecem naturalmente, espontaneamente. E para isso ele tem que enfrentar questões que, na sua visão, são estruturantes e fundamentais no caminhada da própria filosofia, na história da filosofia e na história da educação, enquanto prática social e humana, enquanto concepções diversas que são revisitadas através dos séculos e que se mesclam e que aparecem hoje revitalizadas. Numa luta de visões de mundo, ele identificou ao menos 3 elementos que precisam estar em qualquer proposta, em qualquer acepção, em qualquer concepção, em qualquer visão de mundo para se falar de educação. Requer-se abordar o educador, o educando e a tarefa pedagógica ou a meta educacional que unifica eles dois. Então, só para relembrar e reposicionar, é por conta de tudo isso que ele precisa esmiuçar, então, o que é que caracteriza, que evidencia essa dimensão espiritual, que não se confunde a espiritualidade tratada por ele aqui, não se subsume, não se submete, não se esgota numa abordagem religiosa, de forma alguma. Embora não tenha nenhum problema com isso, mas é para não cairmos em proselitismos, em dogmatismo, em fundamentalismo, em extremismo, que vai contra a própria noção de formação humana que ele propugna aqui, que ele propõe aqui, que ele coloca aqui. Voltando para o texto. Ele cita Karl Jaspers, que é um dos autores nos quais ele recolhe material para desenvolver essas expressões. Então, falar de liberdade, ele toma inicialmente Immanuel Kant, como falamos há 2 páginas atrás, que foi aqui lido, e agora ele dialoga com um segundo autor para poder expressar, então, o que seria o desejável na visão de Ferdinand de se entender por liberdade, filosoficamente falando, formativamente falando, na concepção de educação enquanto formação humana integral. E volta. E Jaspers alerta frequentemente, essa luta, que é a luta de nós termos que optar diante das opções do nosso dia a dia, é frequentemente uma luta contra a liberdade. Nela tendemos a usar a violência. Estamos tomados pela compulsão de assegurar a liberdade, interna e externamente, com a consequência de obedecer e comandar, de ser dominado e de dominar. É esse o perigo que corremos quando consideramos a liberdade
como libertação de algo. Vou repetir, é esse o perigo que corremos quando consideramos a liberdade como libertação de algo. Karl Jaspers chama essa visão de liberdade negativa. Ela aparece para nós como um espaço vazio de possibilidades à disposição. Trata-se da liberdade na imanência. Existe, para Jaspers, outra compreensão de liberdade que seria a positiva. Ela se encontra também na imanência, porém, ao mesmo tempo a transcende. A tendência geral do ser humano é esconder essa liberdade. Karl Jaspers menciona algumas das tentativas e argumentações mais comuns nesse sentido, que caracteriza como os pensamentos esquisitos, na visão dele. E aí Ferdinand cita Jaspers. Eu vou ler aqui o trecho, vale a pena. Não queria nascer, não tomei a decisão sobre quem sou ao nascer. E talvez continuando. Não queria a minha vida, não tenho responsabilidade, não concordo com ela, descarto-a. Porém, isso significa a liberdade que foi negada está sendo introduzida repentinamente como eu absoluto, que anteriormente não era consultado e não quer agora. Ou assim, sou produto do meio, não posso modificar a mim, mas posso interferir no meio. Melhorar o meio significa criar seres humanos mais desejáveis. Isso quer dizer, a liberdade que foi negada aparece, de repente, como liberdade de modificação ativa das condições sociológicas. Da mesma forma, as determinações genéticas estão sendo pensadas como algo superável através de manipulação genética. Fecha aspas, Karl Jaspers. O que observamos, Ferdinand agora comentando, é que nos pensamentos que desejam excluir a liberdade da nossa realidade, reaparece a própria liberdade como pressuposto. Usamos a liberdade para negá-la. E quem pode saber disso em última instância somos exclusivamente nós mesmos. É possível saber sobre a nossa responsabilidade em relação à liberdade. Trata-se de uma percepção da liberdade de qualidade diferente. É a liberdade positiva. E aí ele cita Jaspers agora de novo. Essa liberdade assume a responsabilidade para aquilo que pensa e faz. Por isso, o que importa é que se chegue primeiramente a uma consciência clara, o que depende em algum sentido e de alguma forma de mim mesmo. O que diz respeito a mim, de fazer ou não, carrego a responsabilidade e assumo a culpa. Fecha. E aspas. Voltando, Ferdinand. A diferença da liberdade positiva em relação à liberdade negativa se esclarece mais quando perguntamos de onde está sendo cobrada essa responsabilidade que assumimos. Para Jaspers, essa pergunta coincide com a da origem da própria liberdade. Essa origem não está em nossas mãos. Nós não nos criamos a nós mesmos como seres livres. A origem da nossa liberdade encontra-se na transcendência. A liberdade positiva vem da origem. Dessa transcendência, nós não possuímos conhecimento objetivo, nem uma revelação direta. Pensar que foi a transcendência que nos criou, que foi ela que nos chamou para essa existência, que ela nos colocou no mundo, são cifras da transcendência. Não conhecimentos sobre elas. Ela mesma revela-se para nós de forma indireta, no caso da liberdade, na consciência de que estamos sendo presenteados com ela. Em outras palavras, podemos viver a nossa liberdade na realidade imanente e assumir as responsabilidades diante das instâncias do mundo imanente. Começamos a entrar no outro sentido da liberdade, no sentido em que assumimos a nossa responsabilidade diante da instância, que é a origem da nossa liberdade. A liberdade ultrapassa o âmbito da arbitrariedade e da mera opção, quando o ser humano decide, no seu pensamento e nos atos sobre si mesmo, diante da transcendência que proporciona essa liberdade. Liberdade positiva, na nossa conceituação, liberdade compreendida na sua essência espiritual, isso é Ferdinand falando, é a escolha de si mesmo, que é ao mesmo tempo correspondência a si mesmo diante da transcendência. E ele segue. A dependência da transcendência não é um fator limitador, como os determinantes da imanência.
Ela é a condição possibilitadora da escolha de nós mesmos na opção que decidem sobre nós. Sendo assim, liberdade positiva parece um paradoxo para o pensamento racional. E ele cita em aspas: a liberdade, ela mesma, é necessidade. Na liberdade maior está presente a consciência. Não quero diferente, pois não posso diferente. Sou eu mesmo, não há escolha. Chego a mim mesmo nessa necessidade que eu mesmo sou. A necessidade não vem de fora e nem de dentro em forma de pressão, mas como aquilo com que sou idêntico, pois experiencio através dessa vontade a mim mesmo na minha eternidade. Porque quero para sempre nesse mundo, nunca o renegar. E ele segue, voltando para Ferdinand. Em fazer sentir a liberdade no seu sentido mais profundo, a liberdade no seu sentido mais profundo, não é uma obra de um lance só. Trata-se de um longo processo de auto-certificar-se, em que precisamos examinar os desvios, as falsas desculpas, as armadilhas dos equilíbrios emocionais e, principalmente, as mais variadas manipulações externas, inspirados em Kierkegaard, e Asper chama esse processo em agir interior. Mesmo afirmando que a liberdade, como encontrar-se a si mesmo diante da transcendência, é um processo que diz respeito ao indivíduo e que é, em última instância, responsabilidade dele, não podemos concluir que o caminho em direção à conquista da liberdade positiva é solitário. A liberdade não se realiza ainda no agir interior. A reflexão filosófica sobre mim é pré-condição. O que vale é a realização da liberdade na vida. No primeiro momento, realiza-se na comunicação. Não se trata da comunicação em geral. E ele segue. É uma comunicação amorosa. Essa comunicação amorosa pode tornar-se uma luta amorosa, em que duas pessoas lutam para que se tornem mais autênticas consigo mesmo. Vou repetir. Essa comunicação amorosa torna-se luta amorosa, em que duas pessoas lutam para que se tornem mais autênticas consigo mesmo. Essa luta é a base do respeito diante das diferenças e uma, entre aspas, incomparável solidariedade entre os homens que se encontram na busca da própria liberdade. Os seres humanos no caminho da conquista da liberdade positiva sabem que precisam do apoio de pessoas na mesma caminhada. Tudo depende de que liberdade acorda liberdade. Cada indivíduo só pode se tornar livre à proporção que encontra homens livres ao seu redor. Os que buscam a liberdade podem contar com o apoio das pessoas que também a buscam. Nas situações inevitáveis, repito, das dúvidas sobre sua viabilidade nas circunstâncias adversas, podemos encontrar os que nos apoiam e incentivam, que testemunham que a possibilidade existe. O que se cria é uma fé na liberdade positiva. E segue. Isso exige introspecção, autodisciplinamento e esforço constante. Mesmo assim, não é um caminho que podemos forçar. Não é algo que está à disposição da nossa vontade. Temos a possibilidade de nos prepararmos para nos reconhecermos como nós mesmos diante da transcendência na nossa liberdade. Não temos a garantia de que a perceberemos a qualquer hora. O que somos e o que devemos fazer para corresponder a nós mesmos podem estar escondidos. E não é a falta de pensamento que causa essa situação angustiante da pessoa em busca de viver a sua espiritualidade. O pensamento permanece na ambivalência, fato que se torna mais claro, por mais que apelemos para nossas forças racionais. Anunciamos anteriormente que podemos contar com outra fonte de certeza nas nossas capacidades mentais, com a intuição. É esse item que Ferdinand vai dar sequência. Eu entendo que não são temas simples, mas minha primeira proposta, pelo menos nessa primeira série, não é mergulhar nas derivações que essa discussão que Ferdinand
leva, né? Pode fazer com que a gente leve a determinados desdobramentos, como aprofundar o que é que Karl Jaspers quer falar nesse ou naquele ponto, o que é que Immanuel Kant quer falar nesse ou no outro ponto, e por aí segue, com cada interlocutor que Ferdinand traga para a gente aqui. Primeiro, me faltaria competência filosófica para fazer tudo isso. Segundo, seria me avorar a um monopólio, a uma hegemonia na interpretação da obra de Ferdinand. Segundo, não combina com o princípio da própria obra a que eu me irmano e me ombreio quando estou fazendo a leitura e a reflexão dela. Não é obra de uma somente. Então não seria só da minha poder dar a melhor ou a única interpretação sobre essa obra dele, né? Longe disso. É um convite para que outros façam, provavelmente, muito melhor do que eu. Muito obrigado, até o próximo vídeo.